Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de uma série que eu gostaria de começar sobre engenharia em geral, né? Engenharia estrutural, né? Eu recentemente finalizei um curso de pós-graduação em engenharia mecânica, com ênfase em projetos mecânicos pela Unisal, e eu aprendi vários conceitos lá que eu gostaria de estar gravando para até servir para mim como um manual futuro, né? Um dia eu venha precisar, né? E nesse primeiro vídeo que eu estou gravando, eu gostaria de falar um pouquinho sobre otimização estrutural, né? O meu ponto de vista, né, e eu acredito que no ponto de vista da maioria das pessoas, o que seria uma otimização, né? Seria você buscar um ponto ótimo para as coisas, né, para qualquer coisa. Por exemplo, você tem otimizar, quando a gente fala de otimizar nosso tempo, o que a gente está buscando fazer? A gente está buscando fazer as coisas da melhor maneira possível no menor, naquele determinado período de tempo, né? E a parte de otimização estrutural, quando a gente fala fazer uma otimização de uma estrutura, o que a gente vai buscar fazer? A gente vai buscar atingir uma determinada meta, atendendo os pré-requisitos impostos pela estrutura. Por exemplo, aqui, ó, quais são. Quando a gente fala de otimização estrutural, o que a gente quer fazer? A gente quer otimizar massa, quer buscar ter uma massa ótima para quê? Ter um produto competitivo no mercado. Então, é, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar trabalhar com os parâmetros do nosso projeto, né? De maneira a ter uma massa ideal, né? Mas é meio complicado porque o projeto ele tem muitas variáveis, né? Cada projeto ele tem, às vezes chega a ter centenas e milhares de variáveis, né? Mas muitas das estruturas que fazem parte de um projeto estrutural, né? São geralmente estruturas simples, né? E todas elas vêm daquela teoria de mecânica clássica, né? Então, todas as equações e todas as equações são definidas a partir de equações da mecânica clássica, né? Da teoria lá da resistência de materiais. Eu, então, fui lá no curso e resolvi, apliquei já no meu trabalho, uma planilhinha para fazer essa otimização estrutural. Porque o que a gente vai fazer? Quando a gente está falando de otimização estrutural, a gente está falando de buscar um ponto ótimo, como eu já disse. Mas o que seria o caso aqui, né? Como a gente sabe, as equações que definem os esforços, os deslocamentos, vêm de equações diferenciais, né? E essas equações elas podem ser deriváveis para você atingir um ponto de mínimo, né? Ou máximo, dependendo lá do cálculo diferencial, a gente lembra lá, dependendo da concavidade da sua equação diferencial, né? Que define o comportamento da sua função. Bom, como a gente pode fazer isso, né? A gente pode pegar, calcular as derivadas a partir das equações, determinar quais são os pontos de máximo e mínimo. Nesse caso, para uma planilha eletrônica fica mais complicado. O ideal seria, se fosse para calcular essa questão das derivadas, o ideal seria usar uma outra ferramenta matemática, como por exemplo o MATLAB, ou matemática, ou até o MATCAD. No caso aqui, como a gente está usando o Excel, a gente está basicamente trabalhando com números e as equações aqui são equações que envolvem células, né? Valores de células. Então, o que a gente vai usar aqui? Vamos utilizar o Solver, né? E o Solver ele fica aqui na aba Dados do Excel. Se não tiver essa aba Dados, você pode vir aqui em Opções, Suplementos, e aí você instala a aba Solver. Quando você clicar nesse suplementos do Excel, ele vai abrir aqui para você. Você pode fazer a instalação dele. Vai fazer a instalação e vai habilitar aqui, né? No caso aqui, ó,
Nessa planilha, eu vou fazer uma validação de uma viga biapoiada com seção retangular com carga concentrada no meio do vão. Essa viga ela vai ser dimensionada com aço AST636, que é as características de escoamento. Tem aqui as tensões admissíveis, né, de flexão, cisalhamento e para os esforços combinados. Eu estou utilizando aqui o critério de von Mises. A deflexão admissível, vou considerar o vão de apoio por 1000. Vou considerar um vão de 5 metros. Inicialmente, essa viga vai ter uma altura de 500 milímetros com uma largura de 150. Aqui fiz o cálculo das propriedades geométricas, né? A carga atuante é uma carga concentrada no meio do vão de 10.000 newtons, né? Aqui eu fiz o cálculo dos esforços solicitantes, utilizando as equações da resistência materiais. Aqui eu tenho as tensões atuantes. E aqui o cálculo da deflexão máxima. Nesse caso, que o peso próprio atua em conjunto com a carga. Então, na verdade, são dois carregamentos que vão estar atuando. O peso próprio, com uma carga uniformemente distribuída, e a carga concentrada no meio do vão. Aqui eu tenho as restrições que eu estou chamando, né? Que eu estou fazendo aqui as comparações. Eu estou fazendo que a tensão de flexão no meio do vão deve ser menor que a tensão admissível para flexão. A tensão de flexão no apoio deve ser menor que a tensão admissível. A tensão de cisalhamento no vão menor que a tensão admissível. No apoio menor. A comparação no vão e a comparação no apoio também, todas elas menores que as suas respectivas tensões admissíveis. A deflexão menor que a deflexão admissível. E aqui eu coloquei uma restrição de geometria, né? Que no caso aqui a largura não deve ser inferior que 10 milímetros. E aqui a altura, eu digitei errado, a altura deve ser superior a 10 milímetros. Então o Solver, o que é? É uma ferramenta de tratamento de dados do Excel. Então a gente tem aqui a primeira coisa, definir o objetivo. No caso nosso vai ser a massa. A massa ela está definida nessa função aqui. Então eu clico nessa célula e vou falar que esse é o nosso objetivo. Então o que eu tenho que fazer? Que eu posso escolher que eu quero maximizar, minimizar ou definir um valor. No caso, como eu quero otimizar a massa, eu estou querendo minimizar uma função. Então eu clico em minimizar. Aqui eu vou definir quais as células de variáveis que eu vou trabalhar. No caso, para otimizar, eu vou otimizar somente a seção transversal. Então eu vou atualizar essas aqui. Eu vou atualizar, não, perdão. Eu vou mexer nos valores dessas duas células. E agora eu tenho que falar quais restrições elas são sujeitas. Por isso eu coloquei aqui o mesmo nome, né, daquela lá, para ficar uma coisa parecida. Então eu vou adicionando uma a uma aqui. Bom, eu coloquei aqui todas as restrições que tem que ser menor ou igual. Agora eu vou adicionar as da geometria. Aqui eu preciso trocar para maior ou igual. Então eu tenho aqui todas as restrições, da célula D29 até a célula D37. Ele tem a opção aqui tornar variáveis irrestritas não negativas. Isso daqui pode ser... Então o que ele vai falar assim? Que todas as variáveis elas devem ser positivas. Então ele não vai deixar nenhuma variável se tornar negativa. Nesse caso eu vou tirar essa daqui
para ele não ter problema de fazer alguma confusão aqui e gerar um resultado inesperado. Agora, para ter o resultado, é só clicar em resolver. Pronto, ele já fez rapidamente aqui, né, as iterações. E aqui, se eu clicar se eu pegar o relatório de respostas, sensibilidade, eu posso pegar os relatórios, né, respostas, sensibilidade e limites. E aí eu vou ter aqui todos os relatórios com que os parâmetros que ele pegou. Então aqui, ó, ele fez tudo, ele calculou a célula, o valor original, a massa e o valor final. E aqui, olha como ficou a altura e a largura. Essa daqui ele conseguiu trabalhar no mínimo e essa aqui ele conseguiu atingir esse valor. Pode reparar aqui, ó, que ele levou alguns valores para o limite mesmo, né? Ele tentou respeitar o máximo que deu para entender a otimização, de maneira a deixar os valores o mais próximo possível das restrições que foram aplicadas. O problema da otimização utilizando o solver é que é o seguinte, vocês têm que ter em mente que todas as restrições têm que estar muito bem definidas, senão ele pode ter um erro grave aí e dar valores que você não espera, né? Essa daqui é uma solução que eu defini algumas restrições. Existem ainda, quando você vai fazer um dimensionamento, mais restrições que devem ser consideradas. Por exemplo, temos as restrições de estabilidade, de flamagem local, além dessas restrições de tensão. Bom, como vocês podem ver, então, é muito simples você trabalhar com uma otimização estrutural. Isso aqui já dá uma ideia de um valor inicial. Não é necessariamente a melhor solução. Nesse caso, a gente poderia fazer um teste com várias soluções, né? E desenvolvendo uma família de soluções para esse problema. Mas isso daqui já dá para você ter uma ideia inicial de como você partir no seu dimensionamento ou até já utilizar essa solução mesmo como uma solução para o seu problema. No próximo vídeo eu vou tentar fazer esse mesmo modelo no Creo Parametric, utilizando o Creo Simulate e fazer a otimização com a ferramenta lá que ele tem de otimização topológica. Obrigado pela atenção e até o próximo.